O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, toda a liturgia hoje nos fala desse desejo que existe no coração do ser humano de procurar algo mais, não se saciar com as coisas que se tem e procurar sempre mais. A gente escutou essa oração bem no início da missa, que fala que Deus preparou para nós bens que os nossos olhos não são capazes de ver, mas que a gente pode acender o desejo deles, amando a Deus em tudo e acima de tudo. E assim a gente vai correndo ao encontro de todo aquele bem, de toda aquela plenitude que Ele tem para nós, reservada para nós. Aqui acontece nesse texto que aparece também nos outros evangelhos e fala sobre o tal do homem rico ou o jovem rico, um encontro que é fundamental porque ele marca a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a vida antiga e a vida nova. É interessante como a grande maioria, mesmo dos cristãos, não consegue entrar propriamente na vida nova, fica naquele limite do Antigo Testamento. Esses tempos tenho conversado com pessoas que tiveram um momento de conversão, resolveram levar a vida cristã a sério, e como não encontram respostas nem formação, muitas vezes entre nós, entre o clero conhecido, né? Vão procurar as respostas na internet. A internet tem muito material interessante sobre a vida cristã, sobre a doutrina católica, etc. Mas se a gente for analisar, são todos materiais ou coisas ou conteúdos que ficam ainda antes do limite da passagem própria para o que é próprio da vida cristã. São materiais que falam da luta contra o pecado, da renúncia ao mundo, da renúncia aos falsos deuses, né? A gente escutou a primeira leitura, como o povo de Israel estava sempre caindo, voltando para os deuses falsos, né? Andava um pouquinho com Deus
e depois voltava de novo para os falsos deuses, né? E os falsos deuses da época eram os mesmos de hoje, só que tinham outros nomes, né? Mas se a gente for olhar as grandes idolatrias praticadas em Israel antes do exílio, do que tratavam esses deuses, né? Qual era o tema desses deuses? Era a idolatria do poder, a idolatria do dinheiro, da riqueza e a idolatria da sexualidade. Quando os profetas falam que o povo de Israel abandona Deus e se prostitui com falsos deuses, essa palavra prostituição ela não é tão metafórica assim, porque nos cultos de Baal, que era o deus da fertilidade, né, representado pela figura de um touro, existiam momentos dentro do rito onde havia relações sexuais com prostitutas sagradas, com sacerdotisas. Então realmente era uma glorificação naquela época dos ritos da fertilidade e todos os ciclos da natureza, né? Então o povo de Israel sempre de novo aí renunciava aos falsos deuses, voltava para Deus, caminhava um pouquinho e de novo caía, quase que num eterno retorno para os deuses falsos. E aqui é onde chega, né, o limite daquele jovem, daquele homem que finalmente é capaz de dizer: todos os mandamentos de Deus, toda a lei antiga, isso eu já cumpro, isso eu já faço. Finalmente ele foi capaz de dizer isso, né? Quantos de nós ainda cristãos ainda lutamos entre o paganismo e Deus? Quantos de nós ainda rezamos um pouco no momento de dificuldade, nos dirigimos a Deus, prometemos que vamos nos converter no momento de fervor, e depois a gente volta, né? A gente vê voltar para a vida, para uma vida pagã, para uma vida materialista, para uma vida escravizada por paixões, por uma vida superficial, etc., né? Então, esse jovem não, ele tinha chegado à plenitude do Antigo Testamento, que já é raro entre nós católicos, a gente chegar até o limite do Antigo Testamento. Mas ele chegou e olhou para o coração dele, e o coração continuava sedento e insatisfeito. Por isso ele pergunta para Jesus o que ele faz, como é que ele consegue a vida eterna, E ali ele manifesta como a mentalidade dele ainda é antiga, porque ele fala como conseguir, como obter, como possuir a vida eterna. É interessante que nesse diálogo Jesus corrige o verbo, diz: não, aqui não se trata de possuir ou de obter ou de adquirir a vida eterna como se fosse uma coisa que você compra no mercado. Jesus muda o verbo de possuir para entrar. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. E aí Jesus fala desse nível que de certo modo como que é acessível também a todas as religiões e a mesmo a pessoas que não têm fé nenhuma, mas que têm uma consciência reta e que procuram viver uma vida ética. Quantas vezes você encontra a pessoa que não tem prática nenhuma religiosa em especial, algumas nem sequer creem num Deus, mas procuram viver uma vida ética. Então elas estão ali nesse limite desse jovem, e em todas as pessoas ainda fica uma pergunta, uma sede, uma inquietação no coração: o que mais me falta? E ali Jesus oferece uma passagem
uma passagem que poucos têm coragem de fazer, mesmo aqueles que já foram batizados e frequentam a igreja, etc., porque é muito possível você frequentar a religião, por assim dizer, cristã, mas com espírito pagão. E aqui eu falo de pagão não no sentido pejorativo, porque os pagãos eram altamente religiosos. Cidades pagãs, se a gente vai numa ruína de uma cidade antiga, tem um templo em cada esquina. E dentro das casas tinha um altar em cada casa. Então os pagãos eram extremamente religiosos, mas era um tipo de relação com Deus que não era aquilo para o qual Deus estava chamando, uma intimidade, uma comunhão. Não, era uma relação de temor, de reverência, de troca, mas ainda aprisionada num modo de vida distante dessa vida de comunhão, dessa vida do Filho. E Jesus sabe, naquelas alturas, que os únicos que tinham uma chance de começar a ser introduzidos na vida nova, eles tinham que meio que zerar o marcador da vida antiga, deixar tudo, esquecer tudo o que se pensou, o que se aprendeu, o que se adquiriu, para começar tudo de novo. Ser odres novos para receber o vinho novo de Cristo. E esse jovem, apesar de ele ser novo em idade, ele foi um odre velho. Ele não aguentou, não suportou a novidade do vinho novo de Cristo. Não foi capaz de dar esse passo. Ficou no Antigo Testamento, ficou na observância da lei, da qual a gente encontra por aí tantos católicos zelosos ou zelotas que se consideram superiores aos outros porque, segundo eles, praticam melhor certas regras e certas normas e certas coisas, certas práticas, enquanto que a maioria não pratica. Então se colocam como aquele fariseu que diz: Senhor, te agradeço porque eu não sou como os outros, ladrões, desonestos, etc. Então, ali não, você ainda nem saiu da beira do Rio Jordão, você ainda é discípulo de João Batista e ainda não é discípulo de Cristo, porque você ainda não descobriu a vida nova, a vida no Espírito Santo. Para isso você tem que nascer de novo, tem que aprender tudo de novo. Como Jesus falou para Nicodemos, que nascer de novo tem que... Você que é mestre, que é sábio em Israel, você no fundo você não sabe nada, porque você não entende a lógica do Espírito, a lógica do Espírito Santo, a vida nova. E é só quando a gente começa a caminhar nessa vida nova que a gente começa a entender esses bens, essa plenitude que Deus tem reservado para aqueles que amam a Ele, para aqueles que se abrem à ação do Espírito Santo nas suas vidas. Vamos pedir a graça dessa abertura à vida nova e que a gente possa dar esse passo para essa vida nova nessa Eucaristia que vamos receber.